Papo de Esporte, o seu podcast semanal. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Faria, tô aqui também com o Gutinho e a partir de agora o Papo de Esporte está no ar. O Papo de Esporte é o seu podcast semanal e a gente faz aqui um resumão de tudo que aconteceu ao longo da semana nas principais competições esportivas no Brasil e no mundo. E claro, conta pra você o que vem por aí no final de semana. Então vem com a gente! Vamos juntos nessa segunda-feira! Começo falando sobre o triste caso que aconteceu no Campeonato Francês na rodada do final de semana, envolvendo o brasileiro Neymar. O atacante foi um dos envolvidos na grande confusão que marcou o final do clássico de ontem, na derrota por 1-0 do Paris Saint-Germain para o Olympique de Marselha. O brasileiro reclamou de ofensas racistas que teriam sido proferidas pelo zagueiro espanhol Álvaro Gonçalves. Na etapa final, ele discutiu outra vez com o defensor e foi expulso. Na saída de campo, Neymar admitiu ter agredido o espanhol. Após a partida, o craque declarou nas redes sociais que só se arrepende de não ter batido na cara do jogador adversário. Cerca de uma hora depois, Neymar desabafou mais uma vez, criticando o fato de sua agressão ter sido analisada com o auxílio do VAR, mas as câmeras não terem flagrado o momento em que Álvaro Gonçalves o teria xingado de macaco palavrão. No primeiro tempo, o brasileiro já havia protestado com o quarto árbitro dizendo racismo no, como captado pelos microfones. Agora, não fica claro nas imagens se ele foi o alvo das ofensas neste primeiro momento. O lance aconteceu por volta dos 37 minutos. O árbitro Jérôme Brissard interrompeu o jogo para tentar entender o que havia acontecido. Álvaro reclamava com a arbitragem sobre uma suposta cusparada de Di Maria, que também alegou ter sido ofendido. O defensor do Olympique sugeriu a utilização do VAR para a apuração da confusão. E isso aconteceu apenas no segundo tempo, no lance que envolve Neymar. Após a partida, o diretor do Paris Saint-Germain, Leonardo, afirmou que espera um julgamento do caso. Abre aspas, não vou comentar o que ocorreu, passou na televisão, há imagens, há o áudio e o caso será julgado. Neymar me falou o que aconteceu, fecha aspas, disse ele. Já o zagueiro utilizou o Twitter para se defender. Ele publicou uma foto ao lado dos colegas negros do Olympique de Marselha com uma curta mensagem em seu perfil no Twitter e se mostrou contrário à discriminação, dizendo que sua carreira é limpa e que em sua trajetória nunca houve lugar para o racismo. A discussão continuou e Neymar respondeu ao jogador mais uma vez utilizando as redes sociais, dizendo para que Álvaro assuma o que disse. A gente vai seguir acompanhando esse caso e qualquer novidade a gente te conta por aqui, torcendo, claro, para que a justiça seja feita. Muito bem, vamos falar sobre o que aconteceu no final de semana no Brasileirão, porque a maior parte dos favoritos à conquista da competição tropeçou na rodada. Apenas o Atlético Mineiro venceu. No sábado, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu o Atletiba por 1-0. Já no clássico Sansão, resultado igual, 2-2 na Vila Belmiro. O Fluminense venceu no Maracanã o Corinthians por 2-1 com 2 gols de Nenê. O vovô continua on. Grêmio e Fortaleza empataram em 1-1 na Arena do Grêmio. O Atlético Mineiro venceu por 2-1 a equipe do Bragantino no Mineirão. O Bahia perdeu em casa na estreia de Mano Menezes, 1-0 para o Atlético Goianiense. O Ceará venceu o Flamengo por 2-0 no Castelão. O Goiás venceu no estádio da Serrinha o Inter, 1-0. Palmeiras e Sport ficaram no 2-2 no Allianz Parque. E o Botafogo perdeu para o Vasco no clássico carioca da rodada, 3-2 em um jogo de fortes emoções, um bom jogo disputado no Newton Santos na noite deste domingo. Com os resultados, a tabela ficou assim. O Inter é o líder com 20 pontos, Atlético Mineiro e São Paulo têm 18. O Vasco está em quarto lugar com 17 pontos. O Flamengo, assim como o Palmeiras, também tem 17 pontos. Estes são os times do G6. O Santos tem 15, o Fluminense 14, Ceará 13 e Fortaleza 12 pontos. Na parte de baixo da tabela, Atlético Goianiense e Grêmio têm 12 pontos. Atlético Paranaense e Sport 11, Corinthians e Bahia 9 pontos. Na zona de rebaixamento, o Botafogo também tem 9, Goiás e Coritiba 8 e o Bragantino, último colocado, com 7 pontos somados até aqui. O Brasileirão volta no final de semana que vem com a 11ª rodada, mas o Corinthians joga contra o Bahia no meio de semana em jogo adiantado. O São Paulo também já jogou a sua partida válida pela 11ª rodada com o Atlético Paranaense, resultado de 1-0 no Morumbi, no dia 26 de agosto. Na artilharia da competição, Thiago Galhardo tem 8 gols e Cano e Marinho estão na vice-liderança com 7 gols cada um. Agora, não ficou muito legal a imagem de Montenegro no Botafogo. Vazou mais um áudio do membro do comitê de futebol do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro.
Em mensagem de voz de mais de 3 minutos, ele afirma que o Botafogo é o maior freguês da história do Vasco. Abre aspas. O Botafogo é o maior freguês da história do Vasco. O Vasco tem 160 vitórias, a gente tem 80. É o único clube que tem essa disparidade. Já vi jogos onde o Botafogo jogou melhor e perdeu. Com os grandes times, nós dominávamos o jogo e perdíamos, fecha aspas, diz um trecho do áudio vazado. Ex-presidente e homem influente no clube, Montenegro também reconheceu que existem alguns jogadores fracos no elenco alvinegro. Ficou mal, ficou feio aí pro Montenegro mais uma vez, com outro áudio vazado, dizendo que o Botafogo é o maior freguês da história do Vasco, hein? Que coisa! Olha, essa semana promete, hein? Tem Copa do Brasil, Libertadores e muito mais! Vamos juntos nessa terça-feira! Começo falando sobre eliminatórias na América do Sul, que foram mantidas para outubro. FIFA e Conmebol optaram pela manutenção em outubro do início das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2022. A decisão foi tomada após uma reunião virtual das duas entidades hoje, terça-feira. Os dirigentes chegaram a essa conclusão mesmo com as incertezas sobre as condições sanitárias e logísticas para as viagens de jogadores que atuam na Europa e em outros continentes. O Brasil estreia nas eliminatórias contra a Bolívia no dia 9 de outubro. O jogo seria realizado na Arena Pernambuco, mas foi transferido para a Arena Corinthians. Na sequência, no dia 13, a seleção encara o Peru, fora de casa. Com isso, a CBF deve confirmar a convocação de Tite para sexta-feira, porque o limite para enviar a lista é de domingo. A definição não era consensual até ontem, com um bloco de países querendo novo adiamento e mais jogos em novembro para compensar. Portanto, por hora, mantidas as eliminatórias para o mês que vem. A espera acabou. Depois de 6 meses, a Libertadores está de volta hoje, terça-feira, com 4 partidas. No entanto, enquanto o Palmeiras fará a sua 19ª partida desde a retomada do futebol, há 10 equipes do torneio que não atuam desde março. Entre elas, 3 rivais de brasileiros desta semana: Jorge Wilstermann, Bolívar e River Plate. O GE fez um resumo da situação de cada um dos adversários dos representantes do Brasil na volta da competição. Em 3 países, o futebol ainda não voltou: na Argentina, na Bolívia e na Venezuela. A bola voltou a rolar na Colômbia apenas na semana passada. A Conmebol implantou um rígido protocolo médico para garantir a segurança dos deslocamentos e diminuir o risco de contágio por coronavírus. Mas a primeira polêmica surgiu entre Libertad e Boca Juniors. A entidade também adaptou o regulamento e ampliou o número máximo permitido de jogadores inscritos de 30 para 50. Jogam hoje pelo Grupo C, Colo-Colo e Peñarol e Jorge Wilstermann contra Atlético Paranaense. As 2 partidas acontecem às 19h15. Pelo Grupo D, Binacional e LDU jogam às 9h30 da noite. Mesmo horário para o brasileiro Santos, que recebe o Olímpia na Vila Belmiro, este pelo Grupo G. Agora, em relação aos 2 adversários do Brasil na Libertadores hoje, o Jorge Wilstermann entra em campo hoje para seu primeiro jogo oficial desde 14 de março. O futebol na Bolívia ainda não voltou e a previsão é de que só retorne em novembro. O Atlético então pode usar deste artifício para ter alguma vantagem para cima do Jorge Wilstermann, que não joga desde março. Já o Olímpia, que pega o Santos hoje, voltou a disputar jogos oficiais no dia 22 de julho. Desde então entrou em campo 11 vezes pela competição, o Campeonato Paraguaio, que foi a primeira liga nacional a ser retomada no continente. Teve 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Na última sexta, goleou o River Plate do Paraguai por 4-0. O decano é o terceiro colocado, atrás de Libertad e Cerro Porteño. Vamos falar sobre NBA porque hoje tem um jogão. Além do primeiro duelo entre Celtics e Heat pela final do leste, a terça-feira de playoffs vai ter um jogo 7 que promete sacudir a bolha da NBA. Los Angeles Clippers e Denver Nuggets. Se os Clippers chegaram a vivenciar uma situação confortável na série ao vencer por 3-1, agora os comandados de Doc Rivers jogarão sob a imensa pressão de não protagonizarem um vexame. Já o Denver Nuggets, depois de 2 vitórias heróicas, vai pro tudo ou nada, com a leveza de um time que cumpriu expectativas e que já não tem nada a perder. No jogo 6, Nuggets 111, Clippers 98. A bola sobe na bolha às 10 da noite pro jogo 7, que decide então quem avança para a final do Oeste, Nuggets ou Clippers. É jogão e amanhã eu te conto o resultado. Me despeço hoje com mais informações sobre a polêmica que envolve Neymar. André Vilas-Boas, técnico do Olympique de Marselha, aumentou ainda mais a polêmica envolvendo o zagueiro Álvaro Gonçalves e o atacante Neymar.
Segundo o treinador português, o defensor de seu time não cometeu nenhum ato racista contra o brasileiro do Paris Saint-Germain no clássico do último domingo. Abre aspas, apoiamos o nosso jogador. O Álvaro não é racista. Não tenho dúvidas do que ele disse e todos nós vamos ajudar a encontrar a verdade. O Neymar já sofreu acusações falsas. Ele sabe o impacto que isso pode ter. Ele não foi correto com o Álvaro, fecha aspas, frisou Villas-Boas em declarações publicadas pelo jornal Le Parisien. O técnico revelou ainda que Gonzalez recebeu ameaças de morte depois da partida de domingo, que terminou com a vitória do Olympique por 1-0. Em relação às punições, Neymar, que fez um desabafo em tom de paz na última segunda-feira, e Gonzalez, que disse não ter feito nada, aguardam agora possíveis punições, que devem ser anunciadas nesta quarta-feira pelo Comitê Disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França. Segundo a rádio RMC, Neymar pode receber até 7 jogos de suspensão. Acusado de racismo, Gonzalez poderia ter gancho de até 10 partidas. Vamos juntos nessa quarta-feira. Começo falando sobre Libertadores. Nesta terça-feira, o Santos entrou em campo pelo Grupo G e empatou em 0-0 com o Olímpia na Vila Belmiro. Agora, na tabela de classificação, o Santos tem 7 pontos e o Olímpia está em segundo com 5. O Atlético Paranaense também entrou em campo e venceu fora de casa. Pelo Grupo C, o Atlético derrotou o Jorge Wilstermann na Bolívia pelo placar de 3-2 e lidera o grupo com 6 pontos. Mesma pontuação do Colo-Colo, que venceu o Peñarol por 2-1 no Monumental de Santiago. Tem mais brasileiro entrando em campo nessa quarta-feira. O Palmeiras joga contra o Bolívar no Hernando Siles às 9h30 da noite. O Verdão é o líder do Grupo B com 6 pontos e o Guarani está em segundo lugar com 3. O Bolívar é apenas o terceiro colocado, também com 3 pontos. A dupla Grenal também entra em campo nesta quarta-feira. Enquanto o Inter recebe o América no Beira-Rio às 19h15, o Grêmio visita a Universidade Católica, no Chile, às 9h30 da noite. No Grupo E, Inter e Grêmio têm 4 pontos, o América tem 3 e a Universidade Católica não somou pontos até aqui. Amanhã, São Paulo e Flamengo são os brasileiros que entram em campo e a gente, claro, conta tudo pra você amanhã por aqui então, hein? Vamos falar sobre história escrita na NBA. O que pouquíssimos imaginavam aconteceu. O Denver Nuggets brindou os apaixonados pela NBA com mais uma demonstração de heroísmo e bravura. Pela terceira vez seguida, ignorou o buraco de uma desvantagem de 3-1 na série para eliminar o Los Angeles Clippers, apontado por muitos no início da temporada como um dos favoritos ao título. Vitória por 104-89 na partida de número 7. Os protagonistas foram mais uma vez Nikola Jokic, com um triplo-duplo assombroso de 22 rebotes, e Jamal Murray, com 40 pontos. Os Nuggets voltam a uma final de conferência depois de 11 anos. Agora, em apenas 13 ocasiões na história da NBA, o time conseguiu sair de uma desvantagem de 3-1 para ganhar uma série de playoff. O Denver é o primeiro time na história a virar uma série ao perder por 3-1 2 vezes no mesmo mata-mata. Assim como na série contra o Jazz, o Denver acreditou até o fim e foi recompensado por isso. Pela terceira vez à beira do abismo na série, começou o jogo com algumas dificuldades. Teve Jokic inspirado, mas errou demais. Desperdiçou 7 bolas nos primeiros 12 minutos. Mas aí veio a recuperação e os Nuggets estão classificados à final da Conferência do Oeste. É a história sendo feita na NBA. Falando sobre Lionel Messi e o Barcelona, o técnico Ronald Koeman assumiu o time em meio a uma grande crise no clube. Crise que quase virou tragédia com a possível saída de Lionel Messi. Agora, após tudo resolvido entre o craque argentino e o clube catalão, o treinador holandês frisou que nada teve a ver com o imbróglio. Abre aspas, o problema foi entre o Messi e o clube, não comigo. Nós dois continuamos nos falando normalmente. Fecha aspas, garantiu Koeman em entrevista à Fox Sports Holanda. Perguntado sobre reforços, Koeman foi pragmático. Abre aspas, antes de pensar em nomes como Memphis Depay, é preciso vender. Estamos trabalhando para a nova temporada e acredito que entraremos nela com o mesmo grupo de jogadores que trabalhamos na pré-temporada. Fecha aspas, salientou o treinador holandês, que frisou então não ter nenhum problema com o Lionel Messi. E eu me despeço hoje falando sobre Copa do Brasil, porque temos 3 partidas hoje pela competição mais democrática do país. O Fluminense recebe o Atlético Goianiense no Maracanã às 9h30 da noite pelo jogo de ida.
O Brusque recebe o Ceará no mesmo horário no Augusto Bauer, enquanto que Ponte Preta e América Mineiro jogam em São Paulo às 19 horas. Amanhã, mais 2 partidas completam os jogos de ida da 4ª fase da competição. Tem clássico, Botafogo e Vasco no Newton Santos às 19 horas. Mais cedo, também nessa quinta-feira, jogam Juventude e CRB no Alfredo Jaconi. O artilheiro da competição é Nenê, do Fluminense, com 6 gols marcados até agora. Vamos juntos nessa quinta-feira. Começo falando sobre o jogo que envolve 2 cariocas pela Copa do Brasil. É o clássico Botafogo e Vasco, que acontece hoje às 19 horas no Newton Santos. A segunda partida consecutiva entre os times terá o primeiro encontro entre as 2 equipes na Copa do Brasil. Vale lembrar que a competição não tem o gol marcado fora de casa como critério de desempate, e a partida de volta está marcada para quarta-feira da semana que vem, às 9h30 da noite, em São Januário. A má fase do Botafogo no Brasileirão, com 1 vitória e 6 empates em 9 jogos, não se reflete na Copa do Brasil. O time chega para a 4ª fase da competição com 2 empates, 1 contra o Caxias e 1 vitória nos pênaltis em cima do Náutico, e 2 vitórias na fase anterior, contra o Paraná. Já o Vasco chega para esta fase com 2 vitórias, 1 contra o ABC e outra por pênaltis contra o Goiás, 1 empate com o Altos e 1 derrota para o mesmo Goiás. O time de Ramon Menezes chega embalado pela vitória no clássico de domingo e a boa colocação no Brasileirão. Em relação às equipes, o Botafogo deve ter a importante volta de Gatito Fernandes e também de Salomão Kalou, que deve começar jogando como titular na partida de hoje. Já o Vasco da Gama ainda tem problemas para escalar o time. A única mudança tende a ser a entrada de Miranda no lugar de Ricardo Graça, que não se recuperou de problema na coxa direita e está fora da partida. Ainda falando sobre Copa do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, o Fluminense venceu o Atlético Goianiense com um gol contra de João Vitor. O Fluminense sofreu para furar o bloqueio defensivo do time goianiense, mas com 1-0 no placar, fica um empate da vaga nas oitavas de final da competição e da premiação de 2,6 milhões de reais. Essa premiação que é importante para todos os clubes brasileiros, principalmente para esses que passam por dificuldades financeiras, que é o caso, por exemplo, de Fluminense, Vasco e Botafogo aqui no Rio de Janeiro. Mas foi um jogo de muita dificuldade para o tricolor carioca furar o bloqueio do Atlético Goianiense. Aos 31 minutos do segundo tempo é que saiu o gol. Depois de cobrança de escanteio de Egídio, a bola desviou no zagueiro João Vitor e morreu no fundo das redes. A volta acontece no dia 24, semana que vem, em Goiânia. O Sport encaminhou a contratação do meia Thiago Neves. Depois de ver o negócio frustrado com o Atlético Mineiro por rejeição da torcida, o meia tem uma negociação adiantada para defender outro clube da Série A. O jogador tem um acerto engatilhado com o Sport e discute os últimos detalhes do contrato. A depender do avanço nessas questões, o negócio pode ser fechado ainda hoje, quinta-feira. Antes de o Sport surgir como opção, Thiago Neves chegou a ter firmado um pré-contrato com o Atlético. Em seguida, com a repercussão negativa, o Galo desistiu da contratação. Agora, para que não haja nenhum tipo de imbróglio judicial, as 2 partes precisam, em comum acordo, desistir do que foi acertado em documento. Ainda não há nenhuma definição oficial sobre isso. Futebol internacional, o Liverpool está muito perto de anunciar Thiago Alcântara, um reforço de peso que chega para Jürgen Klopp. O Bayern de Munique confirmou que chegou a um acordo com o clube inglês para a venda do meia. Filho do tetracampeão Mazinho, o craque espanhol chega a Anfield por 30 milhões de euros, cerca de 185 milhões de reais na cotação atual, mais 5 milhões de euros em bônus por desempenho. Abre aspas, posso confirmar que o Bayern chegou a um acordo final com o Liverpool. Era uma grande vontade de Thiago fazer algo novo na carreira, fecha aspas, disse Karl-Heinz Rummenigge, presidente do clube alemão, ao jornal germânico Bild. Thiago Alcântara então tem destino próximo e este deve ser o Liverpool. Me despeço hoje falando sobre Libertadores da América. O São Paulo entra em campo logo mais, às 19 horas, no Morumbi para receber o River Plate. O time argentino não joga há vários meses. E o São Paulo tem então a chance de chegar a 6 pontos no grupo D. Isso porque venceu um e perdeu um jogo até agora. Tem 3 pontos e está em terceiro lugar.
O River também tem 3, mas está na segunda colocação. Ontem o Palmeiras venceu fora de casa o Bolívar pelo placar de 2-1. Enquanto isso, o Grêmio perdeu para a Universidade Católica 2-0 e o Inter venceu em um jogão de 7 gols a equipe do América de Cali, 4-3 no Beira-Rio. Na classificação, o Inter tem 7 pontos, Grêmio 4, América de Cali 3 e Universidade Católica também 3 pontos. O Flamengo é a outra equipe que entra em campo hoje, hein? Tem Independiente Del Valle e Flamengo no estádio Casablanca. A bola rola às 9 da noite. O Flamengo é o segundo colocado no Grupo A, com 6 pontos, mesma pontuação do Independiente. A rodada se completa com o Barcelona de Guayaquil e Junior Barranquilla no Monumental de Barcelona, às 11 da noite também de hoje. É o Flamengo entrando em campo pela Libertadores da América. Vamos juntos nessa sexta-feira, hoje dia 18 de setembro de 2020. Começo falando sobre o Del Valle. O Flamengo esteve irreconhecível e foi goleado pelo Independiente Del Valle por 5-0 ontem em Quito, no Equador. A partida foi válida pela terceira rodada do Grupo A da Libertadores da América. E essa foi a pior derrota do clube na sua história na Libertadores. O resultado se tornou a maior goleada sofrida pelo Flamengo na história da competição sul-americana. O placar elástico superou o revés rubro-negro no torneio para o Grêmio em 1984. A goleada também colocou o torcedor rubro-negro frente a frente com uma derrota que não via há 11 anos. O Flamengo não perdia por 5-0 desde o dia 14 de junho de 2009, quando foi atropelado pelo Coritiba no Brasileirão. Apesar da derrota histórica ao fim do jogo, o lateral Isla tratou de levantar a cabeça. Abre aspas, creio que não há que dizer tanta coisa. O Independiente Del Valle jogou uma grande partida, tem as ideias muito claras. Tivemos 2 ocasiões, mas eles tiveram muitas. Jogar no Equador é sempre difícil. Isso não termina aqui, ainda falta muito. Ninguém gosta de perder assim, mas temos que seguir trabalhando para melhorar e chegar à final da Libertadores. Fecha aspas, disse o lateral. Uma noite para esquecer então para o torcedor rubro-negro. Derrota de 5-0 para o Independiente Del Valle na Libertadores da América. Vamos trazer para você então os resultados e tabelas de classificação também do grupo do São Paulo, que empatou em casa no Morumbi por 2-2 com o River Plate, que não jogava há vários meses devido à pandemia de coronavírus. Com os resultados da rodada, o Independiente Del Valle é o líder com 9 pontos, o Flamengo está em segundo com 6, Junior Barranquilla tem 3 e o Barcelona de Guayaquil segue sem somar pontos na competição. Ontem, o Barcelona perdeu em casa para o Junior pelo placar de 2-1. Já no grupo D, grupo do São Paulo, a LDU lidera com 6 pontos. River e São Paulo têm 4 pontos cada um e o Binacional segue sem pontuar nesta temporada de Libertadores da América. Semana que vem tem mais, a 4ª rodada da competição e para você, torcedor do Flamengo, ficar atento, Barcelona e Flamengo no Monumental de Barcelona, terça-feira, às 7h15 da noite. E se falamos sobre o Del Valle, vamos falar também sobre Babi Show, uma boa opção para a reserva. Foi com essa finalidade que Matheus Babi chegou ao Botafogo no retorno do elenco aos treinos pós-quarentena. 3 meses depois, o centroavante conquistou não só a titularidade, mas também a confiança da comissão técnica e da torcida. A moral aumenta com os 3 gols em 2 jogos contra o Vasco da Gama. Trabalho dobrado é o segredo de Babi para se destacar no Botafogo. Desde que chegou ao clube, o centroavante de 1,91 m e ambidestro melhorou física e tecnicamente para desbancar Pedro Raul, titular até então absoluto e artilheiro do time na temporada com 6 gols. Mérito do garoto de Macaé, no interior do Rio, que vem ganhando elogios rasgados de Paulo Autuori. E por falar no terceiro gol de Babi contra o Vasco da Gama, ontem pela Copa do Brasil no jogo de ida, o alvinegro venceu por 1-0 o Cruz Maltino, em um jogo menos agitado do que vimos no final de semana pelo Brasileirão, quando o Vasco venceu por 3-2. Agora, o jogo de volta acontece na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, na Colina Histórica. Vamos falar sobre NBA. A tão esperada batalha de Los Angeles entre Lakers e Clippers terá que esperar outra temporada para acontecer. O Denver Nuggets surpreendeu o mundo da NBA ao derrubar de forma heróica o time de Kawhi Leonard, Paul George e companhia. E agora terá o direito de medir forças contra um Los Angeles Lakers que vem mostrando ser o time mais consistente desses playoffs. Os Lakers tiveram vida tranquila nesse mata-mata até aqui,
passando pelo Portland Trail Blazers ao fazer 4-1 na série e em seguida eliminando o Houston Rockets pelo mesmo placar. Depois de 10 anos, o tradicional time amarelo volta a disputar uma final de conferência. A última passagem do time por essa etapa dos playoffs foi em 2010. Naquele ano, a franquia acabou conquistando o seu 16º título. Se os Lakers vêm tendo um mata-mata tranquilo, o mesmo não pode ser dito dos Nuggets. A equipe liderada por Nikola Jokic e Jamal Murray vem precisando de nervos de aço desde a temporada passada. O time precisou disputar jogos 7 em 4 séries seguidas, contra Spurs e Blazers em 2019 e contra Jazz e Clippers nesses playoffs. Agora, encara os Lakers por um lugar na grande final da NBA. A bola sobe pelo jogo 1 às 10 da noite dessa sexta-feira. E a última de hoje, é claro, sobre Campeonato Brasileiro, porque no final de semana a bola vai rolar pelo Brasil. Jogam nesse sábado às 19 horas Bragantino e Ceará no Nabi Abichedid. No mesmo horário, no Castelão, a bola rola para Fortaleza e Internacional. Às 9 da noite, a vez de Atlético Goianiense e Atlético Mineiro entrarem em campo no Olímpico. Já no domingo tem um grande jogo, Grêmio e Palmeiras, na Arena do Grêmio às 16 horas. Mesmo horário para Coritiba e Vasco no Couto Pereira. Às 18h15 tem Botafogo e Santos no Newton Santos. Às 8h30 da noite, a vez de Sport e Fluminense entrarem em campo na Ilha do Retiro. E esta rodada se encerra apenas no dia 13 de outubro, quando o Flamengo recebe o Goiás no Maracanã. Lembrando também que pela 11ª rodada já jogaram São Paulo e Atlético Paranaense e o São Paulo venceu por 1-0 e o Corinthians no meio de semana venceu o Bahia pelo placar de 3-2 na Neoquímica Arena. Jogos que já aconteceram pela 11ª rodada, que tem 7 jogos nesse final de semana e o Flamengo fica devendo então essa partida que acontece no dia 13 de outubro. Na tabela de classificação, o líder é o Internacional com 20 pontos, Atlético Mineiro 18, São Paulo 18, Vasco 17, Flamengo e Palmeiras também 17 pontos. Em 7º lugar vem o Santos com 15, Fluminense tem 14, Ceará 13, Fortaleza e Corinthians 12 pontos, assim como Atlético Goianiense e Grêmio. Atlético Paranaense e Sport tem 11 e o Bahia tem 9 pontos. Na zona de rebaixamento, o Botafogo também tem 9, Goiás 8, Coritiba 8 e Bragantino 7 pontos. Tá, então, galera, esse é o Papo de Esporte dessa semana, mas na semana que vem eu volto com muito mais pra você. Não se esqueça de compartilhar com os amigos o nosso podcast, que está disponível em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal Papo de Esporte no YouTube. Um forte abraço e até a semana que vem!